Quando a Anja falou das três coisas, eu falei assim, olha, eu falei, não, mas os teus são que questões. Amado, eu dei um título para essa mensagem, 3 desejos. Ninguém vai ganhar uma lâmpada mágica hoje, mas tem a ver com esse versículo que nós já vamos ler. O Guilherme contou que eu já preguei mais de 4.000 mensagens, né? Não nesse versículo, num período de como pastor. Nesse versículo exatamente eu já preguei 3 vezes nesses 24 anos aqui na Monte Hebron. Mas a palavra de Deus se renova. E eu quero olhar uma coisa que eu nunca tinha percebido, os 3 desejos de Paulo para essa igreja, que ele vai desenvolver em toda a carta de Colossenses. Se você não leu naquela tarefinha para casa que eu dei, leia Colossenses, é uma carta riquíssima. Amém? Vamos lá. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Senhor, que essa palavra venha falar aos nossos corações, como falou na igreja de Colossos, em toda a Ásia Menor, como já falou ao longo da história, na vida de tantos movimentos na tua casa, Senhor. Nos dê graça e sabedoria em nome de Jesus. Pode sentar. Numa das mensagens que eu preguei nesse capítulo 1, eu falei, eu não escrevi aqui, mas é importante que você entenda o background. Com efeitos especiais. O background. E quando Paulo escreve, amado, Paulo estava preocupado com algumas coisas que estavam surgindo ali na igreja primitiva, principalmente na região da Ásia. Coisas que nós estamos vendo acontecer hoje nos nossos dias. A volta do humanismo, o homem ao centro, o homem com pensamento positivo, com palavras mágicas, consegue alcançar algum lugar. Gnosticismo, tá? O que você fizer com o teu corpo não tem importância, desde que o teu espírito, porque Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Tá? Uma mensagem muito mais hedonista, né? De busca do prazer, do que propriamente estar comprometido com os valores do reino de Deus. E por último, a grande questão que se levanta é a divindade, que o próprio gnosticismo questionava. Será que Jesus é Deus mesmo? Então, todos esses conflitos daquela época, se você for olhar, ele está nos dias atuais. O humanismo com a filosofia, com a psicologia, com os coaches, com os palestrantes, ensinando que o homem é o centro, que você é o centro, que Deus está para te servir, que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer. Ok, a palavra de Deus está cheia de promessas, só não temos, tem mais de 367 vezes dizendo não temos, ou seja, um para cada dia ainda sobra. Mas o que Deus espera, meu amado, não é que você tenha simplesmente uma lâmpada mágica chamada Bíblia e esfregue pedindo os 3 desejos, porque Ele também tem desejos. E esses desejos que Paulo vai colocar nessa oração. E ele fala assim, ó, desde o dia que nós ouvimos falar de vocês, nós não paramos de orar. Às vezes, essa semana a intercessão, até hoje de manhã eu recebi a resposta. A intercessão orou por uma situação difícil. E a pessoa lá de Curitiba que pediu oração, e eu gostei do jeito que ela falou, peça para o grupo de oração da igreja Monte Hebron orar, porque eu sei que Deus tem escutado esse povo. E aí hoje ela mandou a resposta, dizendo, agradeça, porque Deus respondeu as orações. Mas nós iríamos continuar orando até vir essa resposta. Porque uma das coisas que eu tenho falado para a intercessão, receber um pedido, vai orando até vir o feedback daquilo que Deus colocou. A oração poderosa de Paulo é para que o povo alcançasse crescimento espiritual, conhecimento, a respeito da vontade de Deus. Talvez é o que nós mais precisamos ter hoje. Qual é a vontade de Deus? Como conhecer a vontade de Deus? A vontade de Deus no negócio, a vontade de Deus na compra de alguma coisa, a vontade de Deus em relacionamentos, a vontade de Deus até de tomar atitudes, saímos da procrastinação, envolvimentos comerciais, psicoafetivos. Quem que não quer? Por isso que eu falei assim, foi uma grande jogada de um determinado coachista, né, que todo o congresso dele é a resposta. E eu digo, quem que não quer resposta, gente? Todo mundo quer uma resposta. Mas Paulo fala assim, a minha oração é que vocês possam conhecer e saber o que Deus quer para vocês. Nesses
40 e poucos anos de pastor, e mais de convertido, um pouquinho mais, eu já falei para vocês que a voz audível de Deus eu só escutei 3 vezes. 3 vezes. Mas todas as outras vezes foi no meu coração. Se você pegar o meu telefone que está lá, eu posso abrir aqui, e você vai ver que às 3 horas da manhã tem um grupo lá orando. Porque às 3 horas da manhã tem um grupo que ora comigo, que não é nem da Monte Hebron, são intercessores locais aqui da igreja, são pessoas do círculo de oração. E nós oramos, nós buscamos, nós se posicionamos, não para ficar ouvindo milagres extraordinários de Deus, mas é para apresentar e saber, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida. E nós oramos. Às vezes eu estou até meio com soninho, começa, está chegando em oração, eu já sei que é horário de orar. Porque Deus quer ouvir. Deus quer que você entenda a vontade dEle. Tá? Qual era o ambiente que a igreja estava vivendo? Eu falei um pouco aqui. Era um ambiente hostil. Amado, o seu local de trabalho, a sua faculdade, aonde você está, talvez seja hostil. Talvez tenha impregnação de um monte de informações que o mundo está tentando bombardear. Ok. O Senhor nunca falou que seria um mar de rosas. Pelo contrário. Ele fala assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas não se preocupem, se posicionem, porque eu já venci o mundo. Paulo entendeu isso. Todas as cartas de Paulo não eram uma carta negacionista, né? Não havia negação no coração dele, não havia remorso. Eu amo a carta de 2 Coríntios, uma das que nós estudamos na sexta-feira. No versículo 7 e 8 ele fala que ele entrou em desespero por causa do naufrágio. E você fala assim, nossa, o apóstolo Paulo, chegar no momento de encruzilhada, de angústia, de aflição, que ele entrou em desespero. Mas o capítulo 2, versículo 14, fala assim, mas graças a Deus que em Cristo Jesus, eu sou mais do que triunfante. Então, a convicção que Paulo tinha, alguém pega o meu tablet lá na minha sala? Você pega? Eu esqueci que vai ter alguns versículos que eu quero compartilhar com a igreja, desculpa, viu? E a convicção que Paulo tinha, está dentro da minha mala, minha pasta. A convicção que Paulo tinha era de quem era o seu Deus. Então, quando ele escreve essa carta, ele sabia de todas essas situações que estavam, assim, tentando massacrar a igreja. Mas ele fala, minha oração é que vocês conheçam a vontade de Deus. Paulo em Tessalonicenses, Paulo em Efésios, Paulo na carta a Timóteo, Paulo fala assim, eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo chamado. Quando você olha isso aqui, talvez num primeiro momento você pensa assim, que ousadia. Nossa, que moça linda, né? Deus te abençoe. Ainda bem que Deus me abençoe. Né? Essa ousadia que eu e você precisamos ter, meu amado, é algo que o Senhor estabeleceu. Então, para Paulo, isso era uma questão sine qua non, uma questão que fazia parte do estilo de vida dele. Ele sabia das dificuldades, mas ele sabia quem era o seu Deus. E quando ele escreve para essa igreja, sabendo de todas essas coisas que estavam bombardeando, ele fala, não, eu tenho uma oração para vocês. Tá? Negava a divindade, a primeira coisa que eles faziam, né? E Paulo apresenta nessa carta quem era Jesus. Olha o que ele escreve no versículo 16 e 18. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas trono, dominações, principados, potestade, todas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por ele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas tenham preeminência. Ele vai escrever talvez a mesma coisa, próximo disso, em Efésios. Efésios, ele escreve assim, olha, eu e você estamos assentados nas regiões celestiais. Meu amado, é uma coisa meio doida, né? Eu estou aqui, vocês estão me vendo? Não, vocês estão vendo o Silas, porque o homem espiritual do Silas está nas regiões celestiais. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo o seguinte, então, quando você está nesse processo, e você entende que você está nas regiões celestiais, você deve ter palavras proféticas. É uma loucura. É uma loucura, mas é um fato que Paulo entendeu. Por isso que nós precisamos tomar cuidado nas nossas palavras, como que nós falamos e o que nós pensamos. O coaching tem uma vantagem muito grande, que é ensinar o homem a pensar positivo, joia. Mas pensar positivo sem base bíblica, o homem cai num triunfalismo idiota. Eu vou fazer, eu sou. Quantas pessoas que fizeram cursos, e desculpa falar isso, porque eu tenho atendido alguns, que pagaram uma fortuna e hoje
estão com o nome processado porque processam. Deram cheque ou fizeram um comprometimento e não conseguiram arcar. Porque no curso prometeram que eles iam ganhar tanto, porque alguém ganhou tanto, eles iam consertar a televisão, pilotar avião, eles iam fazer tudo. Então nós vamos fazer, né? É o sal da terra, né? Mas toda essa questão, Paulo entendeu tudo isso, mas Paulo falou assim, pera, vocês têm que entender quem é Cristo. Talvez eu e você como igreja precisamos entender quem é Jesus Cristo. Porque talvez nós só olhamos, né, a imagem que o Mel Gibson projetou, um Deus, um Cristo sofrendo, né, você fecha o olho, imagina Jesus cheio de sangue, com corpo. Meu amado, a visão que a igreja teve foi dele glorificado. A visão que João teve foi dele glorificado. A visão que Ezequiel teve, antes de tudo, foi dele glorificado. Então, quando você entender que ele está glorificado à direita de Deus, e quando você ora, ele fala, pai, o Silas está orando. Pai, olha, Monte Hebron deu 7 marchas. Tá? Talvez você deu porque alguém, para não ficar chato, ficar sentado, não importa. O mundo espiritual falou, ele deu. Então, há uma legalidade que nós precisamos entender e tomar posse. Acrescentavam normas e crenças deixadas na palavra de Deus. Veja só, isso aqui serve para os dias atuais, meu amado. Versículo 20 do capítulo 2. Se, pois, estáis mortos com Cristo contra os rudimentos do mundo, por que nós tentamos viver sujeito a ordenanças? Não toques, não proves, não manuseis, não faça isso, não faça aquilo, não escute essa música, não vá em determinado local, não ande com tal pessoa. Aí, acréscimo meu, tá? As quais todas perecem pelo uso segundo o mandamento e doutrina dos homens. A igreja hoje é uma igreja que sufoca. A igreja hoje fala mais do diabo, de regras, do que da graça e da misericórdia. Eu creio nas regras, eu creio, nós não somos uma igreja libertina, né? Não vivemos uma libertinagem. Uma vez uma pessoa, alguns anos atrás, falou assim, pastor Silas, o senhor tem que pregar mais pesado para esse jovem, tem que falar mais de coisas que o jovem não pode fazer. Eu falei, não, eu vou pregar Jesus, eu vou pregar uma vida no altar, porque eu prefiro um jovem dizendo, eu não quero fazer isso, porque o Espírito Santo ministrou na minha vida, do que não vou fazer isso porque o pastor Silas me pegar aqui no shopping, ou me pegar aqui nesse lugar, ou me pegar aqui no mercado, no Parque Sabiá. O que eles vão falar? Meu amado, você é luz nas trevas. A luz não é chamada para ficar em 4 paredes. Aqui você vem pegar uma recarga. É o nosso testemunho que vai fazer a diferença. Ontem nós estávamos no mercado, eu e a Ângela, né, num espaço nosso. Aí um casal, né, olhou assim, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, tá, gente? O cara todo tatuadão, chegou assim com a mão assim, e falou assim, meu sonho é ser igual vocês. Eu falei, como assim? Velhinhos e juntos. Eu falei, então tá bom. Eu falei, amém, ó. É um testemunho. Eu falei, amém, amém. Eu não gostei dessa parte do velhinho, né? Os juntos eu gostei, né? Agora, gente, abrindo uma fofoca aqui, vocês notaram que a Edinalva e a pastora estão usando umas calças mais... É isso, descolado. Só falta agora a sandalinha da USA, né? Vai ficar tudo descolado. Ô, meu, vamos lá. Amém. O apóstolo Paulo, amado, menciona que os irmãos de Colossenses ou de Colossos estavam sempre em suas orações. Amado, isso aqui eu vou dizer para vocês que eu não tenho medo de dizer para vocês que vocês estão nas minhas orações. Tá? Esse grupo de intercessão que eu dei aula, eles conhecem o nome de alguns, ele conhece o nome do Daniel, eles olham, como é que está? Eu falei, continue orando. E uma das coisas que eu falei lá, a gente nunca, elas lembraram, pastor Silas, o senhor falou que ninguém sabe o que vem depois da curva do rio, mas Deus sabe. Eu falei, amém, mas é isso aí. Então, por quê? Porque eu oro por você. Quando eu marchei 10 vezes aqui, eu coloquei situações, coloquei pessoas. O meu sonho, meu amado, é que nessa casa tenha milionários. Amém? Amém? Para você poder viajar, para você poder ir para a Europa, para você poder trazer presentinho para o pastor Silas, né? Mas para você ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Ontem nós pedimos sexta-feira, na sexta-feira nós pedimos cesta, quase que rimou, né? E graças a Deus as cestas estão aí, que segunda-feira vão vir famílias pegar essas cestas. É isso que eu quero, uma igreja que não é mesquinha. Uma igreja que é bênção, como foi pregado no domingo passado. Então Paulo fala, mas eu além de orar por vocês, eu oro expressando 3 desejos, tá?
primeiro desejo que Paulo fala assim, ó, que vocês transbordem, vocês se encham do pleno conhecimento da vontade de Deus. Acho tremendo isso aqui. Segundo, nós vamos falar sobre ele. Segundo desejo, que vocês tenham toda a sabedoria. Terceiro desejo, entendimento espiritual. Ele usa a palavra gnose, no grego, a palavra sophos, e a palavra epignose, ou sunesis, que significa entendimento espiritual, saber colocar em prática. Essa era a questão que Paulo estava dizendo, de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento. A palavra conhecimento aqui é epignose. A palavra epignose no grego, meu amado, é analisar, é pensar, é ter uma excelência mental. Paulo estava dizendo o seguinte, ó, vai chegar dias na caminhada de vocês, que vocês precisam ler a palavra, mas vocês precisam pensar. John Stott tem um livro fantástico, tá? Quem gosta de ler, vale a pena ler. Crer é também pensar. E John Stott vai combater algumas linhas da filosofia humanista, e ele fala assim, se a igreja não estiver pronta, a igreja vai ser engolida por esses achismos. A igreja vai ser engolida por essas questões de filosofias, porque Paulo mesmo vai dizer em Colossenses, se você leu Colossenses quando eu pedi, você vai ver. Paulo vai dizer, ó, não fique prestando conta nessas questões humanas, nessas discussões, nesses rudimentos da mente. Paulo está dizendo o seguinte, ó, sabe o que está acontecendo no meio de vocês? Na região ali de Colossos, pega a Ásia Menor, pessoas que são chamadas de filósofos, estão entrando e começando a tentar explicar o inexplicável. A própria música, né, acho que do preto e branco, o branco com preto, não sei como é que é, tem uma letra assim, ninguém explica Deus. É preto com branco ou branco com preto? Hã? Ah, preto no branco. Tá? Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, meu amado. Eu dou aula desde 1988 de teologia. Eu só sei uma coisa, que Deus é misericordioso, que Deus é bondade, que Deus é justiça, mas tem muito mais. Quando eu vejo Deus manifestando na minha vida, na minha casa, com pequenos milagres, mas grande para nós, porque vem na hora certa, no momento certo, de uma forma maravilhosa, ninguém explica Deus. Como ninguém explica Deus quando os milagres aconteceram na minha vida e na sua vida. Ninguém explica Deus. É uma questão de você entender, e é isso que Paulo está dizendo, ó, você precisa entender a vontade de Deus. Quando um profeta lá atrás do Velho Testamento vai discutir, porque a Babilônia estava, no caso eram os assírios, estava preparando a invasão para Israel, esse cara se levanta, fica indignado com Deus, que é Jeremias. E Deus fala assim, Jeremias, para quieto. Se você, esse povo, se Israel soubesse os pensamentos que eu tenho para vocês, pensamento de paz e prosperidade. A palavra paz no hebraico significa estabilidade emocional. Significa você ser, por isso que o Salmo 128 é um acróstico da palavra shalom. É você sentar na mesa, olhar a tua amada esposa, olhar os teus filhos, olhar os teus netos, olhar os teus celeiros cheios e abundantes, olhar para fora e não ver nenhum inimigo. Aí você volta e dá aquela respirada. Shalom. Isso é paz. E Deus está falando, eu tenho paz para vocês. Prosperidade é o suprimento daquilo que nós pregamos no domingo passado, é o suprimento da nossa necessidade. Celeiros cheios significa a necessidade nem chegou, mas os celeiros já estão cheios. Lembrando que Deus fez primeiro o jardim do Éden para depois fazer o homem. Então, quando Paulo fala isso, Paulo fala assim, ó, é isso que vocês têm que aprender e praticar. O conhecimento é a capacidade de discernir a verdade. Amado, eu creio que a igreja vai chegar num tempo que nós vamos ter que dizer, pai, isso aí não. Porque às vezes nós achamos que a perseguição, que o diabo já aprende, meu amado, o diabo faz 6.000 anos que ele estuda o homem. Nesses 40 anos de psicólogo, às vezes eu estou sentado ali, conforme a pessoa chega, conforme a pessoa entra, conforme a pessoa senta, conforme a pessoa fica, eu já tenho uma probabilidade da angústia ou do que está acontecendo. Agora imagina o diabo que observa o homem há 6.000 anos. Ele não sabe, mas ele conhece. Então ele viu que mandar perseguição não funcionou. A China tem muito mais cristão do que o Brasil, fiel que pratica. Quando os muros de Berlim em 89 caíram, equipes como do irmão André, contrabandista de Deus, ele ficou famoso com esse livro, eles entraram, tá? A Jocum entrou, não, nós vamos evangelizar, nós temos uma nação inteira para evangelizar. Sabe qual foi a surpresa? Que eles encontraram muitas pessoas convertidas, que anjo falou, alguém apareceu, como acontece no Oriente Médio. Quantos judeus islâmicos se convertem porque um anjo vem e se manifesta a eles?
Porque aonde não há palavra, aonde não há pregador, as pedras clamam. Enquanto as pedras não estão clamando, os anjos estão falando. Então, quando você olha esse povo, nós precisamos entender que Paulo está dizendo o seguinte: Monte Hebron, aprenda a discernir a verdade. E o próprio Senhor vai dizer lá na frente: pelos frutos conhecereis. E nós precisamos entender essa questão. A igreja estava sofrendo ataques de vários falsos ensinos. Por isso que Paulo ora: olha, se vocês não tiverem conhecimento, nós vamos ser levados por essas questões. Porque hoje em dia pega uma música, põe Deus lá, ó, é gospel. Falou em Deus, é tudo gospel. Então está todo mundo cuspindo um monte de besteirada na vida das pessoas e estão dizendo que é gospel. O cara lá fala, cobra tanto, mas fala de Deus, fala de provérbio, porque a maioria, eu não tenho medo de falar, isso está sendo gravado, Paulo Vieira baseou toda a sua linha de pensamento, e ele mesmo já falou isso, em provérbios. A palavra de Deus é a palavra mais rica na questão de motivacional, saída de hábitos bons. É a palavra de Deus, vai ler provérbios. Salomão dizendo: é melhor isso, é melhor aquilo, faça assim, não fique preguiçoso, vai ter com a formiga, tá. Ele coloca uma série de questões neurolinguísticas. Salomão. Por quê? Porque Deus colocou essa sabedoria. Então, não tem dificuldade com motivacional. Eu, como psicólogo, trabalho muito, não tenho dificuldade. Mas eu sei que a resposta certa vem do Senhor. É isso que o próprio Salomão vai dizer: homens, façam planos, façam projetos, mas a resposta certa virá do Senhor. Então nós precisamos entender isso, tá? Porque não é pelo fato do cara falar em Deus. Meu amado, olha que Jesus fala em Mateus 7. O grupo chega lá: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Quando você vê uma pessoa expulsando demônio, a primeira coisa que você pensa: tem autoridade. Esse cara aí é fera com Deus, porque está expulsando demônio. Curamos. Olha, esse cara é cheio da unção, cheio de óleo, está curando. E o que o Senhor fala para esse grupo? Apartai-vos de mim, maldito. Eu não os conheço. Porque eles estavam fazendo tudo aquilo no poder de Deus, mas de uma forma mecânica. É a mesma coisa de eu estar pregando aqui, não viver o que eu prego, o louvor cantar aqui, não viver o que cantou. E você ouvir aí e não colocar em prática. Ah, legal a palavra, hein? Legal o louvor. Foi bom a caminhada, que eu já fiz o meu aeróbico. E de novo, foi usada por Deus hoje. Mas você não sai dizer: peraí, houve um posicionamento. Enquanto, não sei se você estava orando, eu brincava com as crianças, mas aí eu falei: Deus, eu tenho aqui, porque aqui era o marco, né? Quando eu oro, aqui é o marco. Eu venho até aqui e começa a outra oração. Venho até aqui, 10 voltas. Tá? E quando eu vinha aqui, eu começava a oração que Deus colocou aqui nesse momento das 7 voltas. É uma questão de posicionamento, meu amado. Conhecimento para entender as verdades, a vontade de Deus por meio da leitura da palavra. Isso ele vai falar para Timóteo. Ele fala assim: Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir. Meu amado, crente que ora, que lê a Bíblia, mas com o coração aberto e não tem mudança, alguma coisa está errada. Porque Paulo está dizendo: a palavra de Deus, ela serve para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Sabe o que significa toda boa obra? Ele vai falar isso também no capítulo 3. O que você estiver fazendo, faça para a glória de Deus. Eu posso estar caminhando, posso estar andando de bike, eu posso estar no mercado, eu posso estar em qualquer lugar, mas eu tenho a certeza que Deus está comigo. O meu testemunho fala isso. Eu não preciso falar: eu sou crente, viu? Eu sou crente, viu? Está amarrado, mas não preciso ficar fazendo isso. Mas talvez a nossa postura chame a atenção. Eu quero ser assim que nem vocês. E é isso que talvez tem que fazer a diferença. Paulo conhecia a mentalidade do reino. Mas tem uma coisa que eu sou fã de Paulo, é que esse cara conhecia a mentalidade do reino. Ele sabia o que era o reino. Ele vivia o reino. Ele exalava o reino de Deus. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, 16, ele fala o seguinte: olha, nós somos o bom cheiro. E ele pergunta: o nosso cheiro é cheiro de vida ou cheiro de morte? Paulo fala o seguinte: quando as circunstâncias espremerem, que tipo de cheiro que vai sair da minha vida? E ele estava pensando, porque naquela região que ele estava, naquele momento, era onde produzia mirra. E ele sabia que a mirra, pegava-se as folhas, exprimia até sair, às vezes de um monte de folhas saía uma gotinha só. Mas era, quem já viu a essência?
Às vezes é uma única gotinha, o ambiente inteiro fica perfumado. Não é a quantidade de mirra que faz a diferença, é a originalidade que faz a diferença. E é isso que Paulo está falando. Eu e você precisamos ser originais nele. E uma realidade espiritual e não política. Eu não sei o que Paulo faria nos dias atuais, se ele era da esquerda, se era da direita, se ele estaria em 8 de janeiro fazendo alguma coisa. Eu não sei que Paulo, se ele estaria combatendo, né, alguns morais da vida, eu não sei. Uma coisa eu sei. Quando Paulo estava vivo, um dos piores imperadores, estava no ciclo de Dominiciano para Nero, Roma estava oprimindo, ele sofreu perseguição dos judeus em todos os lugares. Ele fala que ele foi açoitado, que ele foi dado como morto. Quando espancaram ele na cidade onde Timóteo morava, a mãe e a avó de Timóteo que recolheram achando que o cara estava morto. Curou as feridas de Paulo. Paulo falou: já estou pronto, vou voltar. O que chamou a atenção de Timóteo não foi um efeito especial que Deus falou: Timóteo, meu filho amado. Não, foi o testemunho que Paulo deu. Mas o que Paulo fala? Ele repreendeu? Ele ficou marchando em volta do palácio de Nero? Não. Ele orava. E ele falava: o mundo espiritual não vai vencer. Aquilo que nós cantamos. A igreja, né? Ninguém parou a igreja, nem calou a igreja. Eu acho lindo isso aí. É a história da igreja. Ninguém pode me calar, ninguém pode me parar. Nós precisamos compreender essa verdade e avançar para esse natural. A mentalidade do diabo é fazer a igreja questionar e duvidar a palavra de Deus. Veja só, em Jó 18, versículo 36. Respondeu Jesus: o nosso reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando Jesus está na frente de Pilatos: você não vai fazer nada, Jesus? Você não vai se libertar? Não vai vir ninguém do teu reino, ou esse reino? E Jesus fala assim: olha, se o meu pai quisesse, porque o meu reino não é daqui, se o meu pai quisesse me libertar, ele mandaria apenas 2, Miguel e um outro, para dar porrada em todos vocês. Desculpa a expressão, para dar porrada em todos vocês. Vinha com força para dizer: eu vou fazer a diferença. Mas ele falou: não. E talvez se Pilatos perguntasse: mas por que não? Ele falou assim: ó, daqui a alguns anos vai nascer um cara bonito, que vai ser pastor, chamado Silas. Eu vou morrer por ele também. Ele vai dizer o seguinte: ó, daqui a alguns anos vai se levantar uma igreja chamada Monte Hebron. Eu morri por ela também. Mas Pilatos: mas Jesus tem certeza disso? Tenho. Eu não vou poder fazer mais nada. Não faça. Meu Pai que está no céu já está preparando tudo. E é algo tremendo. Eu já preguei uma vez sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. Muitos pastores já pregaram, mas às vezes eu tenho vontade de pensar só naquele momento: por que me abandonaste? E nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque ali mostra um homem, a humanidade de Jesus, realmente dizendo: é complicado, é difícil, mas eu sei que algo é fantástico. Para mim, meu amado, eles já olham para aquele momento e falam assim: é pelo Silas, é pela Monte Hebron, é por todos aqueles que vão ser gerados, é por toda a história da igreja, vai valer a pena. E essa era a convicção. Em toda sabedoria, a palavra sabedoria que nós conhecemos, sofia, né, habilidade, pensar, buscar saber. Paulo fala o seguinte: eu não quero que vocês apenas, né, recebam, mas eu quero que vocês busquem. Meu amado, nós mandamos ler alguns versículos, alguns textos, livros, né, da palavra. Nós, assim que terminar maio, abril, maio, nós vamos ler Efésios. Ou seja, leia em casa, mas leia a Bíblia. Ah, pastor, eu já li Colossenses. Meu amado, eu fiz o teste quando eu passei, é para você. Se você sentar e começar a ler, em 1h07, você lê todo o livro de Colossenses devagar. Os 4 capítulos, você lê devagar. Tá? Ou seja, você só precisa de 30 horas de um mês, sendo que cada dia tem 24 horas para você ler todos os dias o livro de Colossenses. Eu, por exemplo, já estou decorando Colossenses, porque eu creio que a palavra de Deus fala por si só. Sabedoria que Paulo almeja que a igreja alcance é a respeito de Deus, não algo raso ou superficial. Meu amado, a igreja precisa saber quem é o nosso Deus, para quando nós enfrentarmos situações, dificuldades, nós não olharmos para essas questões e nós sabemos que maior aquele que está em nós. Entendermos o que Deus é e o que Ele é. Eu já contei várias vezes aqui
E eu sempre gosto dessa experiência. Quando Deus chama Josué, Ele não mostra um plano de ação, Ele não mostra fotos da terra. Ele podia abrir um tablet lá e dizer: Josué, olha que lugar lindo e maravilhoso que eu vou dar para vocês. Olha os inimigos. Ele só fala o seguinte: do mesmo jeito que eu estive com Moisés, eu serei contigo. Josué passou todo aquele período no deserto vendo o quão Deus era poderoso, o quão Deus era tremendo. E é isso que motivou ele e Josué a voltar com espias e dizer: eu sei o que tem lá. E é interessante, amado, abrindo aí um parênteses, no original, no hebraico, não é Deus que manda, é Moisés que chega e fala, mais ou menos assim: vou mandar espias. Deus fala: pode mandar. Então manda espias para ver. Porque Deus não precisava espionar a terra. E Deus entendeu que aqueles espias eram resultado da incredulidade. Ah, Moisés, será que é tudo isso que Deus realmente prometeu? Quantos aqui talvez não pensam assim? Aí Deus falou: eles querem espionar? Eles querem ter certeza? Pode ir, eu já falei, terra que manda leite e mel, terra de bênção. Também lembre-se que eu falei que lá tem inimigos, mas eu derrotarei esses inimigos. Isso, 10 voltas, ai. Josué e Caleb, nós vimos isso. Nós vimos gigantes. Nós vimos os amalequitas, os zebedeus, nós vimos todos esses povos, né? Vimos todos eles. Mas nós também vimos os cachos de uvas. Nós também vimos as frutas deliciosas que nos esperam. É uma questão de posicionamento. Você vai olhar para as dificuldades ou você vai olhar para os cachos de uvas que te esperam? É isso que Deus quer de nós. Que a gente o conheça ao ponto de saber que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Então a sabedoria dos falsos mestres, ao invés de aproximar o homem de Deus, ela o afasta. Ela não glorifica a Deus, mas exalta o ego do homem. Eu já falei isso aqui na introdução. Paulo estava preocupado com isso. Imagina Paulo hoje então. Terça-feira nós tivemos 40 pastores aqui. Aliás, parabéns para a equipe que esteve conosco. Foram bem servidos, foi bênção, deu tudo certo, graças a Deus. Mas 40 pastores aqui, a maioria meus alunos. Eu dou aula nessa cidade de teologia desde 2002. A maioria meus alunos, meus ex-alunos, né? E como foi gostoso conversar e falar do que Deus realmente espera. Isso é uma coisa que eu falo para vocês. Como é gostoso saber que Deus é o centro da nossa história. Eles entraram, eu até orei sobre isso, mas não entraram, ficaram encantados. Eu falei: Deus é fiel, Deus é fiel. Quem não se lembra quando nós mudamos para cá, né, Garcia? Quem não se lembra como é que era aqui? Quem não se lembra quando tudo aqui começou? O primeiro culto, eu estava vendo as fotos ontem, viu, Graça? Deus é testemunho. Ontem deu um saudosismo. A foto, o Guilherme magrinho canta. Não que você esteja gordo, tá bom? Sem barba. Foi mal. O Guilherme bonitinho, ali louvando ao Senhor. Aqui tudo, nossa. E olha como é que nós estamos. Olha essa cozinha. Olha o Ministério Infantil. Olha o Projeto Caleb, a intercessão. Os adolescentes, olha o que nós temos. Quem pegou no começo, a gente tinha um data show que ficava assim. Sabe o que é isso? A boa e poderosa mão do Senhor. E é claro que a fidelidade de vocês, por isso que eu oro para vocês serem ricos, para ganhar dinheiro. Você chegar assim: pastor, fiz um pix, olha lá, ora, chora, pula e agradece em nome de Jesus. Amém. Depois eu passo o meu pix particular, tá? Para eu chorar mais. Entendimento espiritual. Palavra suneses, colocar em prática. Paulo fala assim: eu não quero que vocês fiquem escutando apenas. Eu não quero que vocês apenas marchem aqui por marchar. Mas eu quero que vocês aprendam a colocar em prática. Sabe como que você deveria sair daqui hoje? Sair daqui assim, ó, e chegar em casa. Talvez se alguém da tua família não vê que foi. Marchei 7 vezes. Não há ferrolhos nem portas que vão resistir o que aconteceu no louvor. No louvor, cadeias foram quebradas. No louvor foi romper, estou livre, estou livre. Aí o pessoal vai olhar para você assim, e você está tomando aquela medicação, né, que eu não vou falar qualquer. Ela está tomando aquela medicação, só pode. Alegre, pulando, só pode. Não, meu amado. Você vai fazer isso, e você vai dizer: eu coloquei em prática. Nós precisamos avançar nisso. O entendimento espiritual é a compreensão das verdades que estão na palavra de Deus e a aplicação dela.
Pastor, mas tem, então, meu amado, se você não quer compreender tudo, compreenda só o Salmo 91, que já é fantástico. Eu tenho um esconderijo, vou colocar com as minhas palavras. Eu tenho um esconderijo, e eu posso descansar nesse esconderijo, mesmo que os inimigos se levantem contra mim. Eles vão cair, mesmo que seja 11.000, porque é 10.000 de um lado, 1.000 de outro. Meu amado, se você reclama de um te perseguindo na sala de aula, no emprego, em qualquer lugar, imagina 11.000. E Davi escreveu aquilo lá, quando ele saiu da caverna de Adulão, ele está indo, vem alguém correndo, né, lá atrás para dar notícia, Davi, os amalequitas invadiram Keila. E ele fala, não é possível. E aí ele sabe que, e tem mais, o exército de Saul está ali na esquina te esperando, porque a montanha é montanha, né? Ele sabia, não era uma esquina próxima, mas ele sabia que algumas horas de caminhada o exército estava esperando. E ele senta e escreve o Salmo 91. Ainda que venham 11.000 me perseguindo, eu tenho um lugar de descanso, eu tenho um refúgio. E sabe o que aconteceu? Saul descobriu que os amalequitas juntou com os filisteus para atacar uma cidade perto de Ziglag, que era uma cidade que Saul gostava. Aí Saul falou, não, deixa Davi, a gente pega depois, vamos lá atacar. Então, enquanto Saul foge, Davi aproveita esse momento, vai lá e salva Keila. Você veja que coisa tremenda, meu amado. Aí ele senta e fala, olha, aquele salmo que eu escrevi realmente é verdadeiro. Ainda que se levante 11.000 contra a minha vida, o Senhor vai colocar todos eles derrotados. Esse entendimento nos capacita a vivermos os princípios do reino de Deus. Ora, a serpente era mais sutil que todos os animais do campo que o Senhor havia feito. E disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. Aí você pode ler depois. O que eu coloquei aqui? Meu amado, o diabo nunca vai aparecer, eu sou o capeta, cheirando enxofre, com garfo assim para te espetar. Não vai. Ele vai aparecer bonitão que nem lá Brad Pitt, se vocês mulheres. Ele vai aparecer com sutilezas. A maior arma que o diabo tem é aquilo que Paulo fala, cuidado com esses rudimentos dessas conversações. Paulo está dizendo o seguinte, cuidado com essas questões que estão minando, porque como é que o diabo tenta Eva? Eva, vamos pensar que não é maçã, pega o fruto lá, corta, mas vamos pegar aqui a maçã para ficar mais fácil. Cortou a maçã, Eva, abre a boca, não quero. Olha o trenzinho, é que nem você dá comida para criança. Olha o trenzinho, Eva, não quero. Olha, não, Eva, aí Eva abriu a boca. Não foi assim. Aliás, ele não colocou o fruto na mão de Eva e dizer, coma, é delicioso. Não, ele começa a argumentar com ela. Nossa, faz quanto tempo que você está orando e isso não aconteceu? Será que Deus não desistiu de você? Será que Deus já não esqueceu das promessas? Quantas profecias você tem? Tenho muitas. Minha mãe falou, meu pai falou, a minha tia falou, até o papagaio em casa já profetizou, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Deus... Eu tenho um monte de palavras proféticas. E já aconteceu? Não. Sei não. Vocês estão entendendo a sutileza? É isso que Deus fala. Uma vez num culto alguém falou que eu estaria por cabeça e nada até agora. Que Deus iria cumprir em mim, Deuteronômio, capítulo 28, e nada até agora. Talvez Deus esteja preparando o teu coração para você ser cabeça, para você estar por cima, para você ter muito, para você ser próspero, para você ser rico. Porque muitas pessoas ficando ricas com o coração que está, já falei, vira besta gospel, idiota gospel. Olha, Deus está me abençoando, estou com um carrão importado. E não é isso. Pode ter carro importado, pode ter Harley Davidson, pode ter o que você quiser, mas há uma gratidão. A boa e poderosa mão do Senhor tem me abençoado. É isso que Deus está falando. Esses são os princípios. Não caia na artimanha do diabo. Então Paulo intercede pela igreja, porque ela está na cidade de Colossos, para que o povo alcance crescimento e conhecimento a respeito de Deus. Então, meu amado, eu encerro com isso aqui. Busque conhecer a Deus todos os dias da sua vida. Se você não sabe como fazer, simplesmente fala, Deus, eis-me aqui. Deus, fala comigo. Já contei essa experiência algumas vezes, quando em Campo Grande eu fui pregar no lugar, eu e a Ângela, e a Cadija ficou sendo cuidada por algumas pessoas, e quando a Cadija era bem bebezinho, pequena, né, 2, 3 anos, sei lá, eu sei que nós voltamos,
Eles falaram assim, pastor, nós demos Coca-Cola, demos tudo para Cadiz, porque ela falava, quer potapatai, quer potapatai. E foi dormir chorando, pedindo potapatai. Eu falei, ai meu Deus, potapatai é água, gente. A minha filha foi dormir com sede. Ah, mas eu vou saber. E naquela madrugada, quando fui orar, Deus falou assim, Silas, sabe por que você sabia que era potapatai, água? Porque você é o pai, o filho, o pai conhece a fala do filho. Eu conheço o coração dos meus filhos. Mesmo que ele fala potapatai, eu sei o que ele está me pedindo. Uma das tranquilidades que eu fiquei ali. Olha João 15, meu amado. Se alguém não permanecer em mim, é lançado fora como um ramo e murcha. Os homens os recolhem e os lançam fogo e são queimados. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. O que você quiser será feito. Eu quero pregar uma mensagem ainda sobre aquele que tem fé, diga ao monte para sair, o monte vai sair. Porque isso é muito mais profundo do que nós pensamos. E as pessoas ficam olhando para o monte assim, Senhor, sai esse monte, sai. Aí vai dormir, no outro dia abre a janela, né? Eu sabia que eu não ia sair. Porque muitas vezes nós oramos assim. O que Jesus está dizendo assim, que pela minha palavra, se você tiver fé e crer, essa montanha vai se mover. Meu amado, pensa bem. Quantas montanhas estão atrapalhando talvez a nossa caminhada e precisa tomar um posicionamento. E aí ele encerra dizendo, versículo 8, capítulo 15, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Meu amado, tem gente formando discípulos, homens formando discípulos, não tem capacidade. Onde é que estão os seus discipulados? Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, quantos membros o senhor tem? Eu falei 4, Corpo Humano só tem 4 membros, né? Não, estou perguntando quantos membros tem na igreja. Eu falei, na igreja? Não sei, é de Deus. A igreja é de Deus. Às vezes nós estamos preocupados, meu amado, nós precisamos buscar e viver para que você compreenda a vontade de Deus. Meu amado, a minha oração é essa, como Paulo.